Investir com propósito é a nova regra do jogo. O que a sua empresa ou os seus investimentos têm a ver com o futuro do planeta? Isso é o que nós vamos ver hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Hoje estamos com uma convidada muito especial aqui para conversar sobre o assunto, a Laura Machado. Ela que é advogada, especialista em compliance com certificação em ESG Investing pelo CFA Institute e 4 anos de experiência em ESG. Atua na liderança da estratégia ESG de um grupo de real estate, conduzindo a implantação de projetos, reportes a investidores e engajamento de stakeholders. E atualmente coordena a produção de materiais estratégicos para o Comitê ESG e desdobramento da pauta junto às vice-presidências e um grupo brasileiro de farmacêuticas e de cosméticos. Seja muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante para mim e para a sociedade e para as empresas. Laura, conta pra gente aqui um pouquinho da sua trajetória nesse mundo do ESG. Excelente. Bom, vamos lá, você trouxe um pouco aí da minha jornada. Não é uma jornada muito linear. Eu comecei como advogada, mas percebi que como advogada eu não conseguia atender as minhas expectativas enquanto profissional, que era muito de solucionar o problema das empresas, identificar oportunidades de melhoria. E com o judiciário extremamente moroso, eu não conseguia ver essas transformações. Então, migrei para compliance, que foi onde eu encontrei ali oportunidades de evitar litígios, evitar conflitos, construir jornadas mais seguras para a empresa. E o ESG veio como uma provocação de um investidor da empresa em que eu trabalhava. E, gratamente, eu fui selecionada para liderar essa pauta em 2021. E sigo desde então nessa pauta, que é uma pauta que me encanta e muito pela conexão com a estratégia das empresas e com a perenidade dos negócios. Muito bom. Agora, Laura, para a gente começar, né, do começo. A gente ouve muito falar em ESG, mas o que de fato significa? Consegue nos trazer um exemplo prático disso? Com certeza. Vamos lá. Na sigla, ESG significa ambiental, social e governança. Mas no conteúdo, significa uma metodologia de investimento e análise de riscos. Uhum. O termo surgiu em 2004, numa conferência, num reporte chamado Who Cares Wins, produzida pelo Banco Mundial e outras instituições financeiras. Então, é um termo que surge do mercado financeiro, muito porque naquela época entenderam que só fatores econômicos e financeiros não eram suficientes para trazer o que era valor, de fato, para uma empresa. Então, surgiu dessa provocação de ter um olhar mais holístico para riscos que impactam também os negócios. E aí, o ESG busca responder questões como: quais são os fatores ambientais, sociais e de governança que são críticos para o meu negócio e que impactam diretamente a minha performance, por exemplo? E como a minha empresa impacta esses fatores e é impactada também por eles. Então, traz também outras análises para além do financeiro. E aí, trazendo um exemplo aqui do dia a dia, vamos imaginar aqui que a gente vai comprar uma casa, que vai ser a casa que a gente pretende morar para o resto da vida. Nessa escolha que é tão importante, vocês levariam em conta só a questão do custo, do preço, ou levariam em conta também outros fatores, como a qualidade de vida que aquela casa, a segurança que a casa vai proporcionar, a localização, a qualidade, né? Enfim. Economia de recursos também. Economia de recursos. Então, enfim, deixo vocês com essa provocação. E aí, vamos olhar agora cada uma das 3 letrinhas na compra da casa, tá? Uhum. Então, quando eu olho para ambiental aqui, nessa compra, é importante a localização, como você bem trouxe. Então, a casa está localizada numa encosta, num lugar que tem um certo risco de desastre natural ali. Ou eu estou num espaço que é seguro, que é bem arborizado, que tem uma boa qualidade do ar. Diferente de eu estar perto de uma indústria que é extremamente poluente, que isso vai me impactar ali no longo prazo na parte respiratória. Outro fator, também super importante ainda no ambiental, é a questão dos recursos, Bruno, como você bem trouxe. É uma casa que tem painéis fotovoltaicos, ou seja,
no longo prazo, eu nunca mais vou precisar pagar uma conta de energia, eu só vou precisar manter os painéis. Tem reuso de água, então também consigo trazer uma economia e uma eficiência desses recursos. No S, que é no social, na escolha da casa eu posso olhar aqui para a vizinhança, por exemplo. Quem são meus vizinhos, né? É uma vizinhança barulhenta, eu estou perto de um aeroporto que, enfim, vai me gerar um desconforto sonoro aí ao longo do tempo. Principal, motoqueiro, que é o meu caso. Motoqueiro fazendo andandã lá. Exatamente. Olha, imagina, vocês já trouxeram um ótimo exemplo. Então, a localização é super importante. O que está nessa vizinhança também, se tem escolas, né? Se tem hospitais, supermercados, o que vai me dar de acesso ali. E se a gente pensa num condomínio de apartamentos ou um condomínio de casas, é importante olhar para os funcionários dos colaboradores dessa estrutura. São funcionários que me trazem segurança? São funcionários que estão lá há muito tempo? Porque quando tem um alto índice de turnover, isso traz uma certa insegurança. Se o funcionário entra e a cada um mês tem troca, tem alguma coisa errada aqui. Né? Com os funcionários ou até com o modelo de remuneração dos funcionários, como eles são tratados, etc. Totalmente. Isso indica algumas questões. E, por fim, a governança. É muito importante aqui numa casa, por exemplo, eu analisar se aquele espaço foi construído, é um espaço legalmente que é possível construir uma casa. Analisar a documentação, se tem alguma cláusula que impede a venda dessa casa. Se quem está me vendendo é de fato dono da casa ou se é um terceiro, que às vezes acontece. Né? Enfim. E, de novo, no exemplo do condomínio aqui, seria olhar a gestão desse condomínio. Então, existe um conselho fiscal? Quem é a pessoa que aprova as contas? Tem um contador aqui por trás que me garante ou que me traz uma certa segurança de que o dinheiro está sendo bem utilizado, está sendo reinvestido aqui para melhorias do prédio. Então, enfim, esses exemplos trazem aqui de forma clara que a ESG é, de fato, um raio-x da empresa ou de qualquer coisa que você estiver analisando. Muito bom. Bom ver com essa analogia, foi legal. Bem didático, né? E por que você acha que esse tema ESG, que antes não aparecia, ninguém falava sobre, hoje está tão em pauta ali, todo mundo, pelo menos já ouviu falar, né, no termo certeza. ESG? Bom, Bruno, acho que uma questão fundamental aqui que impulsionou o tema, como a gente falou, é um tema que nasceu em 2004, mas o que impulsionou, sem dúvida, foi a pandemia da Covid-19, porque ela mostrou que o mundo é muito mais conectado do que a gente imaginava. Eu falo por mim aqui, quando estourou o primeiro caso na China, eu nunca imaginei que fosse chegar aqui. Estava muito distante, né? Mas veio como uma avalanche, né? Chegou nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, a pandemia escancarou o fato de que os negócios estão mais conectados do que se imaginava. E também mostrou uma relação de dependência de recursos, das pessoas, e trouxe um senso de colaboração muito grande para as empresas e para os negócios. Então, esse, sem dúvida, foi um fator fundamental. E interessante trazer aqui também que, nesse período de 2020 e 2021, teve um impacto muito grande em novas legislações, principalmente no mercado financeiro, tá? A gente está aqui falando de mercado financeiro, então eu trouxe esse recorte. Por exemplo, o Banco Central, em 2020, estruturou a agenda do Banco Central de Sustentabilidade, que até hoje traz uma série de inovações de regulamentos que impactam todas as instituições financeiras. Então, em 2021, por exemplo, ele trouxe a questão de que as instituições precisariam trazer análises ambientais, climáticas e sociais na hora de selecionar um ativo, precisariam ter políticas ambientais, sociais e climáticas, analisar esses riscos também. E em 2021, só para trazer um exemplo também desse recorte anual, teve uma regulamentação, que é a 140, que traz um novo item para análise de crédito de empreendedores rurais, também trazendo questões ambientais, sociais e climáticas para esse crivo, né, do crédito. Para falar um pouco de CVM, a CVM também, em 2021, trouxe uma norma ali de trazer mais transparência
para a governança das empresas. Então, um pouco do olhar de diversidade para as estruturas de controle ali, de conselho, de comitês de colaboradores, o quadro de colaboradores. No formulário de referência, eles incluíram questões como como é feita a remuneração das altas lideranças, se existem critérios de sustentabilidade que impactam essa remuneração, e trouxe também um campo para que as empresas informassem a sua matriz de materialidade. O que significa isso? É a análise dos temas mais relevantes em ESG que impactam a empresa. Então, quais são os temas aqui? Se eu sou uma indústria de bebidas, água é um recurso fundamental para mim. Então, a matriz de materialidade ajuda a empresa a identificar esses temas mais relevantes, e isso vem para o formulário de referência desde 2021. E aí, enfim, trouxe também questões de SUSEP, na parte de seguros e previdência, também uma certa análise desses requisitos. E todos esses fatores acabam por criar um efeito cascata aqui, né? Então, se eu preciso desses critérios para selecionar o ativo e para selecionar clientes, isso acaba gerando um movimento muito positivo em todo o mercado. Então, nossa, é muito abrangente, né? Muita coisa. Caramba. Laura, agora sim, ó, quero te convidar para a gente destrinchar essas letras na prática. Vamos lá. Tá? Começando pelo E, do ambiental. Como que a gente pode dar exemplos práticos dessa sigla, né? No dia a dia, na escolha dos ativos. Perfeito. Ivana, eu acho que uma das palavras mais faladas nas empresas ultimamente tem sido eficiência. E eficiência está muito conectado ao fator ambiental, tá? Quando eu olho para o ambiental, olhando para uma parte mais estratégica da sua relação com a empresa, é importante entender quais são as conexões da empresa, o que ela precisa de recursos e como esses recursos a impactam. Então, tem bastante esse olhar, e é importante trazer aqui quais são os fatores, sabendo dos recursos críticos para a empresa, como eu posso trazer mais eficiência para o seu uso, reutilizar coisas que eu já produzi, como eu posso... Pensa em água, né? Em água, exatamente. Evitar também desperdícios. Tem um dado, gente, que é chocante, que fala que para construir um prédio é desperdiçado 40% da matéria-prima. Vai embora. Então, imagina, né? Primeiro, você tirou a matéria-prima da natureza, teve todo um processo de produção até chegar nesse prédio para construção, e depois esse material vai para o lixo. É coisa que quebra. É coisa que quebra. É muita madeira, né? Muita. Madeira para fazer a estrutura. Muita, exatamente. Pó de cimento que acaba concreto. Água, né? Tá claro o que a gente precisa revisitar, a forma como a gente pensa as coisas e pensa os negócios. Para trazer alguns dados aqui para vocês, tem uma instituição não governamental que chama WWF, que eles trazem o dia de sobrecarga da Terra. O que isso significa? Que ao longo do ano, qual é o dia que a humanidade utilizou já todos os recursos naturais que a Terra é capaz de regenerar naquele ano? Isso para um período de um ano. Para um período de um ano. Passado esse dia, tudo que a gente usa, a gente entra no cheque especial aqui, fazendo uma conexão com o financeiro. Né? Então... Só que não dá para pagar assim, né? Não dá para pagar, exatamente. Qual que é a taxa de juros? Difícil calcular, né? Então, a gente entra a gente está utilizando recursos que são fundamentais para os negócios e para a nossa sobrevivência no limite. E aí, o que acontece? Nessa data de sobrecarga, ela tem diminuído a cada ano. Em 2024, a data foi dia 1º de agosto de 2024, foi quando a gente já tinha utilizado todos os recursos do ano. E esse ano, esse período diminuiu para 24 de julho. Então, a cada ano, a gente tem diminuído esse período, tá? Outro fator, tem um centro de estudos em Estocolmo que traz 9 barreiras planetárias que são fundamentais aqui para o equilíbrio do ecossistema, da água, do solo, da biodiversidade. E das 9 barreiras planetárias, a gente já avançou 6. Então, assim, a gente está extrapolando aqui limites que difícil voltar, tá? E aí, para trazer um pouco desses exemplos de boas práticas de empresa, eu trago aqui a Suzano,
que é uma gigante de produção de celulose. E pensando um pouco nos recursos que são fundamentais para a Suzano, a gente tem as florestas e a gente tem a água também. E o que ela faz? Ela tem uma série de práticas para proteger os mananciais, para que essa água não seque e para que ela continue podendo utilizar na sua produção. E no ano passado, eles fizeram um projeto de eficiência e de análise de desperdícios dessa água e conseguiram reduzir em 20% o uso da água em uma das fábricas. Então, assim, é muita coisa se a gente pensa numa empresa que é gigante. Olhando para florestas da Suzano também, eles têm... A gente, a cada ano, vem vendo o aumento dos incêndios florestais. E a Suzano investiu bastante em tecnologia para evitar esses incêndios e conseguiu prevenir em 2024 também 60% dos incêndios. Então, isso tem um impacto tanto financeiro para eles, porque eles estão protegendo a matéria-prima da empresa, quanto também ambiental. Eu estou deixando aqui de matar a biodiversidade, os animais que estão naquelas florestas. Eu estou evitando a emissão de gases de efeito estufa. Então, esses são fatores que impactam o negócio e trazem também benefícios. E, por fim, eu trago o caso da Ambev, que também tem a água como um recurso essencial, mas eu não vou falar da água da Ambev, vou falar de embalagens, porque eles precisam das embalagens para vender os seus produtos. E aí, eles têm uma política muito interessante de circularidade das embalagens, ou seja, eles entendem que são responsáveis pelas embalagens que eles jogam, que eles produzem. E aí, tem um processo muito interessante de recolhimento dessas embalagens e uso dessas embalagens antigas nas novas. Então, o alumínio, por exemplo, eles têm 70% do alumínio das novas latas com alumínio já utilizado, já é reutilização. Então, todas essas práticas criam uma cadeia muito positiva para a empresa. É porque é muito consumo, né? Eu sempre penso isso. Muito. É muito lixo. É muito lixo. Se não reaproveitar alguma coisa, chega uma hora que vai tomar nosso espaço, né? Exatamente. E aí eles fizeram um projeto muito legal no Carnaval do ano passado, fizeram esse também. Que eles fizeram parceria com mais de 400 cooperativas de recolhimento das embalagens e recolheram mais de 200 toneladas de embalagem no período do Carnaval. E isso acaba por abastecer a cadeia deles. Se eles recolhem as embalagens, eles refazem o ciclo ali e conseguem utilizar nas novas. Então, é um ciclo muito positivo. Até agora, pegando um gancho, fiquei pensando, né, na embalagem. Antigamente, as embalagens, pega uma garrafinha de água. Tinha um plástico bem duro, né? Uma garrafa com muito plástico. E agora não. Você pega uma garrafa toda molenga. Até ruim, exatamente. E a gente já pensa assim, cara, eles estão reduzindo o custo o máximo que dá. Tipo, tá um mínimo de plástico, né? Mas às vezes é em função também, né, dessa parte ambiental. Porque além de reduzir um custo, a gente deixa de gerar um resíduo plástico, né? Perfeito, Ivana. Seu exemplo foi incrível, porque eu preciso de menos recurso para fazer a mesma embalagem. E uma embalagem que daqui a pouco eu vou descartar. Então, para que precisa disso, né? E isso a gente pode trazer para uma série de outras sacolas plásticas, né? Muitas empresas têm trazido sacolas de papel. Então... Só tem aquelas plásticas que rasga tudo, né? Chega em casa caindo as coisas. Exato. Mas eu vou olhar com outros olhos para as garrafinhas de água. Olha. Leva a sua, olha. Não precisa de garrafa d'água. Traz sempre uma garrafinha. Não, viajando às vezes. Você compra, né? E aí, como também não é frequente, você percebe mais, né? Total. Não pega aquela mudança gradativa. Então, é o 8 ou 80. É verdade. Eu achei bem legal que, assim, quando a gente ouve falar no ESG sem um conhecimento profundo do que é o ESG, que era a minha impressão Você tá antes, muito americanizado. como que eu posso chamar? ESG? Pode ficar. ESG? Pode ser. Tá. Pode chamar do jeito que quiser. Só comentar. Quando a gente ouve falar no ESG, a gente tem a impressão de que o environmental, que é o ambiental, é com relação à sustentabilidade. Mas como você mesma mostrou pra gente, não é só a sustentabilidade, não é só consumir com sustentabilidade. É também economizar os recursos, e os recursos têm um custo para a empresa. Então, se você usa menos recursos, você economiza dinheiro na empresa. Perfeito. Se você tem menos custos na empresa, a sua margem aumenta, seu lucro aumenta. Então, Perfeito. isso é bem legal. E se você usa sem cuidar desse recurso, daqui a pouco você não tem o recurso.
Então, não, por exemplo, o exemplo da água, se eu não cuido dos mananciais, se seca aquele espaço ali próximo da minha fábrica. Eu vou usar o quê? Vou precisar trazer água, vai ser um custo muito mais alto para a empresa. Então, é também cuidar desses recursos que são fundamentais, trazendo perenidade para os negócios, né? E que são finitos. São finitos. Exatamente. E cada vez a gente consome mais. Agora já chegou julho. Exatamente. Exatamente. Agora a gente já tá no cheque especial. Já tá. Vou começar a levar minha sacola, minha garrafa. É isso. São boas práticas, pequenas práticas. Sim. E no pilar ali do social, quais são os exemplos que você pode citar pra gente de aplicação nas empresas? Perfeito. O social diz muito respeito aqui aos grupos que estão conectados à empresa, às pessoas. Então, eu falo de colaboradores, de clientes, de fornecedores, de parceiros de negócio. E quando eu olho para o social, é muito importante criar relações com essas partes interessadas para que as ações sejam mais eficientes. Se eu entendo a necessidade dessas partes, eu consigo agir com mais eficiência. Trazendo um pouco do que tem por trás do social, a gente fala aqui de direitos humanos, direitos trabalhistas, questões de assédio moral, sexual, questões de privacidade e proteção de dados, diversidade e inclusão. Todos esses temas estão dentro do S. Para trazer dados de saúde mental aqui, para a gente tangibilizar um pouco melhor. Só no Brasil, nos últimos 10 anos, teve o dobro de afastamentos por saúde mental. Em 2014, eram 200 mil afastamentos. Em 2024, foram 440 mil afastamentos. Então, é uma questão muito importante que impacta na produtividade, impacta nos resultados da empresa. E esse não é um cenário só nacional. Globalmente, tem um estudo da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que trouxe que no ano passado, as empresas, né, o mercado global perdeu $1 trilhão em dias de afastamento, o que corresponde a 12 bilhões de dias das pessoas que ficaram fora, né, olhando todo o globo, do trabalho por questões de saúde mental. Então, esse estudo da OMS mostra que ainda o Brasil é um país que tem casos acima da média, né? Esse indicador, não é isso? Eu não me lembro. Alguma notícia, né? Agora, e lembro que eu conferi a referência que trazia a OMS e dizia que o Brasil, frente a outros países, estava com casos de forma mais acelerada. Olha, interessante. Até me chamou a atenção. Eu vou dar uma olhada e não me assusta, tá? Se for. E aí, então, o que acontece? Por ser um fator tão importante, isso que antes era uma boa prática, eu vou cuidar da saúde mental dos meus colaboradores, virou regra agora. Virou lei, né? Em maio desse ano, saiu uma atualização da NR1, que traz questões de trabalho aqui. E a partir de então, todas as empresas, independente do porte ou do setor, precisam mitigar riscos, avaliar o cenário ali de saúde mental dos colaboradores e mitigar esses riscos. Então, se tornou regra pelo fato de ser algo tão relevante. E aí, para trazer alguns exemplos aqui de empresas, a Magazine Luiza, muito entendendo as necessidades e dores das suas colaboradoras, criou em 2017 o Canal da Mulher, porque eram altos os índices de violência doméstica entre as colaboradoras. E esse canal, então, veio para trazer todo um suporte psicológico, desde do apoio inicial até essa colaboradora conseguir sair da casa e ir para outro espaço. Então, eles apoiam também financeiramente essa migração. E isso, sem dúvidas, traz mais retenção, traz mais engajamento. Imagina você ver o quanto a empresa se preocupa com você, né? Sim. Então, isso acaba se refletindo também na forma como a pessoa vai se engajar e vai se doar para essa empresa. E acho que um outro dado aqui super interessante de uma outra empresa, que é o Nubank, que é o queridinho aí dos brasileiros. O Nubank extrapolou aqui, ele foi fora da curva ali, trouxe uma série de inovações para o setor bancário, né? E tem um dado muito interessante, que só entre julho de 2020 e julho de 2021, o banco incluiu pessoas que estavam fora do mercado, fora do sistema bancário, ele incluiu quase 6 milhões de pessoas. Então, por quê? O acesso fácil, né? Não precisava ter
um score alto de anterior. Então, ele incluiu essas pessoas e também tem muitas práticas. Tem cartões, por exemplo, em braille para clientes que têm deficiência visual. Então, acaba trazendo para o público pessoas que às vezes estavam à margem, estavam marginalizadas, né, não tinham acesso a esses serviços, mas agora conseguem. Então, isso acaba também trazendo um baita retorno para a empresa. Sim. Muito legal. E você citou o caso positivo da Magazine Luiza, que ajuda o colaborador ali e acaba trazendo retenção. O oposto também é válido, né? Perfeito. Se a empresa não faz isso, acaba que o funcionário, o colaborador se sente desvalorizado e o índice de saída é maior, né? Perfeito. E assim, o que a gente tem visto muito é que hoje os colaboradores se conectam muito à cultura, aos valores. Então, eu já conversei com muitas pessoas que deixam as empresas anteriores porque não conseguem estar naquele espaço, né? Que não é um espaço saudável, que não tem perspectiva de crescimento, então tudo é muito engessado. E aí as pessoas acabam saindo, o que tem alto índice de turnover, né? De saídas, e isso é ruim para a empresa também. Porque imagina o capital intelectual que você não está perdendo. Exato. A pessoa conhece ali, toda a estrutura sai, vem outra, fica um mês, sai. Qual que é o custo disso também para a empresa, né? Isso eu acho que é um negócio que o Grupo Primo faz muito bem ali, né? A cultura é muito forte. A cultura é muito forte. A gente... Isso é muito positivo. Todo mundo vestindo a camisa, todo mundo ama estar lá. Isso é muito legal, Raramente faz a gente- total diferença. Exatamente. Raramente a gente encontra alguém que vira e fala assim, tô doido para sair, tô doido para arrumar outro lugar para trabalhar. Isso é muito Com bom. certeza. Agora sim, Laura, esses exemplos foram muito legais e de assuntos que são teoricamente mais palpáveis, né? O ambiental e o social. Agora, a governança é meio que abstrato, né? Como é que a gente pode trazer isso para a realidade, para entender melhor? Perfeito, vamos lá. A governança, ela trata muito sobre questões ali estruturais, como você bem trouxe. Então, por exemplo, eu olho para fóruns e comitês de tomada de decisão. Quem são essas pessoas? As estruturas aqui de administração e gestão dessa empresa também. Definição de objetivos conectados à estratégia, definição de métricas que vão apoiar esses objetivos. Então, a governança é, de fato, pilar aqui, sustentador, inclusive, do ambiental e do social, quando eu penso em ESG. A governança aqui, para esse tema, é fundamental para conectar o tema à estratégia da empresa e capilarizar o tema em todas as áreas de negócio. Então, é de fato um tema super importante e estrutural. Para trazer aqui alguns exemplos, a gente pode olhar a estrutura dos conselhos de administração e dos comitês, que são ali quem toma a decisão no fim do dia das empresas. É uma ótima prática de governança corporativa que esses fóruns sejam compostos por pessoas diversas. E aqui a diversidade também de backgrounds, também de conhecimentos, que os conhecimentos sejam complementares. Porque se eu tenho todo mundo com a mesma visão, alguma coisa vai escapar ali no fim do dia, na tomada de decisão. Então, é importante... Todo mundo com o mesmo perfil vai sempre para o mesmo ponto. Exatamente. Então, a importância da diversidade nesses fóruns de tomada de decisão. E aí tem algumas boas práticas, como o CEO ser uma pessoa diferente do presidente do conselho, porque o CEO tem uma função de gestão e o conselho de tomada de decisão. Então, se eu sou as duas partes, pode haver um certo conflito. Eu aprovo uma questão que às vezes é mais benéfica para mim ali no curto prazo. Então, a governança traz também controles ali de mitigação de conflitos de interesse, traz também transparência nos reportes e uma mitigação de riscos ali, enfim, de modo geral. E tem como mensurar isso? Poder avaliar isso numa empresa? Existe. De fora, assim? São as práticas. Então, por onde você olha? Composição do conselho. Quem são as pessoas? São pessoas com backgrounds complementares? Quais são os comitês de apoio? Porque os comitês de apoio ditam os temas que são mais relevantes para a empresa. Por exemplo, tem um comitê ESG que está conectado ao conselho ou não tem? Ou é só um comitê de financeiro e de risco? E o ESG é só o ESG Tá lá, você nem sabe onde é que tá. Um pedacinho ali no financeiro, né? Exatamente. Então, outra coisa, o que é norma da empresa ali de conduta? Código de conduta, políticas.
é algo mais intangível mesmo, mas que a gente consegue analisar nessas práticas. Uhum. E aí, pensando em boas práticas aqui, a gente tem um excelente exemplo brasileiro, que é a WEG, que é uma baita empresa. A WEG é uma empresa familiar, mas que, apesar de familiar, ela tem um conselho independente. Então, ou seja, não são executivos, são experts e teóricos de fora, que vêm para a empresa com um olhar de fora e não tão viciado ali no dia a dia das tomadas de decisão, para contribuir e para trazer caminhos. Então, o conselho deles é composto por pessoas independentes. E aí tem outros fatores também que são super interessantes. Pensando em ESG, todas as áreas da empresa precisam ter metas anuais ambientais e ou sociais e ou de governança. Uhum. E por fim, super, super interessante. E por fim, que é um fator também que move muito a cultura e as necessidades da empresa, que é a remuneração variável. Na WEG, a remuneração dos executivos variável é composta por 3 fatores: EBITDA, saúde e segurança do trabalhador, dos colaboradores, e a redução de gases de efeito estufa. Então, assim, tem dos 3 fatores, um é financeiro e 2 aqui eu posso encaixar como pilares ESG. Então, isso traz aí boas práticas que estão disponíveis e que a gente consegue acessar facilmente. Por outro lado, a governança, quando é muito bem estruturada, às vezes é difícil de encontrar, às vezes é difícil achar as práticas, mas se não existe também uma boa governança, são questões que fazem a empresa perder valor do dia para a noite, que foi o caso aqui também brasileiro das Americanas, que, enfim, por uma questão ali de, talvez, falta de independência e de poder de ação do conselho, que não tinha tanta clareza das contas assim, acabou por gerar impactos enormes e impactos que envolvem não só a empresa em si, mas olhando para as pessoas que estão conectadas a essa empresa, aos colaboradores, quantas pessoas não foram desligadas ou demitidas por causa disso, aos fornecedores que também tiveram seus contratos cancelados, e no limite aqui os investidores, pessoas físicas que colocaram seu dinheiro e que viram seu dinheiro perder valor do dia para a noite. Então, uma empresa com boa governança, ela protege valor e traz um pouco, e tem essa base de sustentação, de redução de risco e de reputação. Muito bom. E aí, só uma curiosidade, né? Você trouxe o exemplo da WEG. Na semana passada saiu uma reportagem de jovens bilionários, né? Não, E aqui no Brasil são os familiares, né? Os herdeiros. Os herdeiros da WEG. E são todos novos, né? Com 20 anos, 23 já anos. São bilionários. Bilionários. É Imagina uma empresa só. realmente modelo, assim, né? Muito. Hoje, uma empresa modelo. Muito. Excelente. E implementar todas essas medidas, metas ambientais, sociais e de governança, como você explicou para a gente que a WEG tem, implementar isso parece muito bom, tanto para a empresa, quanto para o ambiente, quanto para a sociedade, quanto para todo mundo. Só que a gente sabe que tem alguns desafios nessa implementação. Sim. Quais você acha que são os desafios para as empresas implementarem essas medidas? Você acha que é porque é difícil medir? É algo que é caro? É algo que a cultura incentiva que não seja feito? O que você acha que são as barreiras para isso? Bruna, eu vou citar aqui 2 fatores que para mim são basilares. O primeiro é a cultura, que você bem trouxe, uma transformação cultural, e o segundo é o engajamento das lideranças. Tem uma frase que fala que cultura e liderança são lados da mesma moeda, ou seja, eles são indivisíveis, não tem como separar as 2 coisas. E tal como a gente trouxe alguns exemplos no social, a liderança é quem dita o que é valor para a empresa. Por quê? Porque a liderança é quem seleciona as pessoas, ela escolhe quem ela está selecionando, ela escolhe como ela está premiando as pessoas, ela escolhe quais comportamentos são valorizados ou não. Então, se eu tenho uma liderança que não está alinhada, não adianta. Toda a empresa abaixo não vai seguir. E um outro fator, também só para trazer uma outra frase aqui, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, fatores que são valores
comportamentos e normas, às vezes, não ditas, elas têm uma força até maior do que a estratégia. Porque se eu defino uma estratégia, mas as minhas práticas estão indo para outro lado, eu não vou encontrar essas duas coisas. Então, ter uma cultura alinhada e uma liderança alinhada são fundamentais aqui. E os desafios seguintes, que são, de fato, né, mensurar e, enfim, criar uma estrutura ali de acompanhamento, são fatores secundários que, se eu tenho essas duas anteriores, elas são muito mais fáceis de serem conquistadas. Perfeito. Você acha que implementar, por exemplo, uma reutilização de água, todos esses exemplos que você já usou de sustentabilidade e tudo mais, você acha que isso geralmente reflete num custo alto ou a custo baixo dá para ter um bom retorno, ou é um custo alto que você tem para só depois de um bom tempo ter um retorno financeiro em cima daquilo? Como você acha que funciona essa balança financeira da implementação dessas medidas? É difícil eu falar exatamente aqui para você, porque acho que depende de estrutura da empresa, depende do quanto ela consome. Mas, em geral, tá, existe um custo inicial um pouco mais alto, porque eu falo de infraestrutura aqui. E qualquer coisa de infraestrutura numa fábrica, por exemplo, não é barata, né? Eu vou precisar ter um investimento inicial. Então, é importante eu entender o quanto isso vai me trazer de retorno ao longo do tempo. Eu preciso fazer um investimento inicial, mas que vai me trazer vantagens aqui. E assim, pensando em recursos, a tendência é que o custo da água, da energia, ele tende a aumentar. Então, também a gente precisa levar em conta essas questões. Né? Legal. Bom, agora, Laura, trazendo para a parte financeira, né? Para a gente conectar tudo isso. O que é um investimento ESG? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. Eu vou trazer um exemplo aqui da Ambima, tá? Porque acho que tangibiliza bem o recorte para fundos. A Ambima criou uma classificação para fundos sustentáveis para simplificar ali para o investidor encontrar esses ativos. Existem duas possibilidades. Os fundos IS, que são fundos de investimento sustentável. Esses fundos possuem objetivos de sustentabilidade. Então, por exemplo, é um fundo para investimento em energia renovável. Esse é o objetivo do fundo. Então, se eu tenho um objetivo de sustentabilidade, claro, esse é o objetivo do fundo, vai ser um fundo IS. E aí ele precisa ter o sufixo da Ambima para destacar para o investidor. Uma outra possibilidade são os fundos que integram fatores ESG. E aí, trazendo um pouco aqui de quais são as possibilidades aqui de estratégia para esses tipos. Eu posso usar aqui estratégias de exclusão. Então, no momento, eu defino ali critérios muito bem estabelecidos, ambientais, sociais, de governança, que são basilares aqui para a minha seleção, e os ativos só virão se passarem por esse crivo. Então, ou seja, o que está fora desse crivo eu vou excluir do meu portfólio. Essa é uma estratégia. A outra estratégia é o best in class, que é a seleção positiva. Que eu posso ter um fundo, por exemplo, que eu só vou ter os melhores daquela classe de ativos. Então, se a gente pensar, por exemplo, no mercado imobiliário, seria eu criar um fundo que todos os ativos precisam ter uma certificação de sustentabilidade. A construção precisa ter uma certificação de sustentabilidade. Para poder fazer parte do fundo, para fazer esse requisito. Perfeito. Então, no momento de seleção, eu posso usar essas duas visões, uma de exclusão, a outra de só selecionar os melhores. E uma vez dentro do fundo, existem o que a gente chama de integração ESG. Então, usando esses critérios também definidos inicialmente, como que eu vou monitorar esse ativo ao longo do período de investimento? Então, se existe ali alguma crise, o que eu, enquanto gestor e enquanto gestor desse recurso, o que eu vou fazer com essa empresa investida? Eu vou apoiá-la de que forma? Eu vou fazer que tipo de comunicação? Porque se eu fiz esse compromisso com o meu investidor de que esses critérios serão atendidos, eu preciso agir
quando algo saiu do controle. E também tem um outro fator que é o engajamento das empresas investidas. Ou seja, uma vez dentro do portfólio também é criar planos de ação para que elas melhorem as práticas ESG com o passar do tempo. Ou práticas que são basilares, que foi o que a gente conversou, pelo menos, né? Então, enfim, as estratégias são essas, basicamente, dentro de um investimento ESG, e também são utilizados no fundo IS. Só que os fundos que integram fatores ESG não precisam ter um objetivo de sustentabilidade. Pode ser qualquer tipo de fundo. O gestor pode escolher analisar esses fatores ao longo do processo de investimento, sem necessariamente ter um objetivo sustentável. Uhum. Quando a gente traz isso para uma empresa, por exemplo, é a gente buscar as informações da própria empresa, para saber se ela tem práticas ESG ali dentro. Então, vamos pensar aqui num fundo de ações, por exemplo. É mais fácil, porque as informações das empresas listadas, elas estão disponíveis. São públicas. Né? Então, existem mecanismos e softwares de análise de dados ESG. Então, eu coloco quais são os critérios que eu preciso, e aí coloco o CNPJ da empresa, as informações, e ele vai me dar um rating ali, ele vai me dar um dado, uma avaliação, e eu vou entender se faz sentido ou não para mim esse tipo de ativo. Então, esses também os softwares são muito importantes no momento. Automatizado já, então. Bem automatizado. Só que, se eu falo, por exemplo, de um fundo que tem um ativo que não é listado, aí é meio que na mão. É pedir documento, olha, deixa eu entender, ir na empresa, práticas, checar e entender se tem relatório de sustentabilidade, que também é um fator que traz muitas informações, mas não só o relatório, verificar mesmo na prática se é o que acontece. Então, é isso, é um trabalho de formiguinha, mas ao mesmo tempo traz uma visão muito mais holística e segura aqui, porque eu avaliei critérios que impactam no meu retorno, e eu consigo ter controle disso muito mais próximo do que se eu não tivesse avaliado no início, não tivesse monitorando esses fatores. Muito legal. Você tem ali o ESG Investing do CFA, né? Uhum. Porque a gente já falou sobre o aumento da importância dada para o tema ESG no geral, tanto as empresas quanto os investidores das empresas e tudo mais. Por que você acha que hoje em dia o mercado financeiro tem se voltado bastante para isso também, tanto os fundos quanto os investidores? Bruno, porque eu acredito que esses fatores que antes eram intangíveis e um pouco abstratos, eles começam a impactar no retorno da empresa. Diretamente. Então, para trazer alguns exemplos aqui, a gente tem vivido eventos climáticos cada vez mais extremos. Então, para trazer exemplo da Califórnia, que os incêndios da Califórnia no início do ano, sim, e as enchentes do Rio Grande do Sul. Uhum. Tá até chovendo na seca aqui em Goiás. Exatamente, o clima mudou, né? Isso a gente, sem sombras de dúvidas, isso já aconteceu. Então, para trazer um dado também do Fórum Econômico Mundial, só no primeiro semestre de 2025, a economia global já perdeu 162 bilhões de dólares com desastres naturais. E isso impacta em continuidade de serviços, isso impacta em pessoas, isso impacta em ativos, ou seja, isso impacta no mercado financeiro. Pensando na indústria de seguros, que foi muito impactada na Califórnia, por exemplo, com os incêndios. Eu não tinha pensado nisso, imagina. Exatamente. Tem muitos seguros ou estão aumentando muito os prêmios, o que inviabilizam que muitas pessoas consigam pagar o seguro das casas. Ou eles estão cancelando contratos, porque eles entendem que o risco é tão alto que eles não conseguem arcar com um novo incêndio, né? Então, e são incêndios que acontecem anualmente. Com mais intensidade ou menos, acontecem. Então, enfim, os gestores, né, os administradores das empresas precisam ter essa ideia de que esses fatores impactam no retorno e o que é possível fazer do ponto de vista de mitigar ou de pensar em outras estratégias para proteger o ativo e as pessoas. Agora, Laura, a gente vê o termo greenwashing. São aquelas empresas que se dizem sustentáveis, mas não são.
como é que a gente pode checar se uma empresa é de fato ou não? Vamos lá, vou trazer algumas ideias aqui, tá? Que podem ser norteadoras aqui para uma análise inicial. Eu gosto muito de começar pelos relatórios de sustentabilidade. As empresas, e aí basta dar um Google, escrever relatório de sustentabilidade, o nome da empresa, e ali você vai ter um dossiê, e é um documento extenso, mas muito interessante. É um dossiê de práticas dessas empresas. Lá você vai ver a matriz de materialidade que eu citei no início. Então, quais são os fatores ESG relevantes aqui para o meu negócio? E a partir disso, você vai ver o que ela faz com isso. Então, eu tenho métricas claras dentro, trazendo exemplo, se o meu recurso natural essencial é água, quais são as minhas metas de redução de uso da água ou de reuso? E aí a empresa precisa ter isso claro para mostrar para os investidores. Quais são as metas e como ela está avançando anualmente. Quais são os desafios, quais são os programas dentro disso. Tem um exemplo que me chamou a atenção do relatório da Ambev, quando eu vi pela primeira vez, que tinha lá dados de acidentes de trabalho e até trazendo óbitos. E eu fiquei, gente, me assustou, porque não é o que a gente costuma ver as empresas falarem disso. Não vou falar, né? É um dado que eu vou esconder. Mas estava lá e é muito interessante porque mostrava a evolução anual. Então, que isso estava diminuindo e eles traziam claramente que ações eles estavam fazendo para prevenir isso. Então, treinamentos, tal. Então, é muito interessante o relatório porque ele traz exatamente o que a empresa faz com base nos desafios que ela tem. Então, o relatório é uma ótima. No relatório, você vai ver a estrutura de governança da empresa, se tem um comitê ESG ligado ou não ao conselho, o que compõe a remuneração dos executivos. Você consegue ver também se esse relatório, essas informações são auditadas por empresas terceiras, que também é um fator interessante aqui e relevante. E aí tem também outras questões, se a empresa tem certificação de sustentabilidade, se os produtos são certificados. Então, são requisitos aqui que podem ser analisados, além dos softwares aqui que a gente falou, se uma gestora, por exemplo, consegue ter acesso a esses softwares, é possível buscar com mais facilidade. Mas, assim, eu acho que o que é fundamental aqui é acompanhar o dia a dia da empresa. Então, como ela se comunica? Acho que, assim, não precisa comunicar falando de ESG, mas você consegue perceber, sem falar, as práticas, a cultura. Então, é fundamental acompanhar nesse sentido. Acompanhar as práticas. Sim. Você não precisa ser ESG para praticar o ESG, né? Exatamente. Legal. E você falou aqui que o assunto deu um boom ali na época da pandemia. E realmente, hoje, eu tenho certeza que a gente fala sobre isso, que o assunto é muito mais divulgado ali do que no passado. Sim. Só que eu tenho a impressão de que, realmente, na época da pandemia, a gente ouviu falar muito sobre isso, pós-pandemia ali. E hoje a gente ouve falar mais do que no passado, só que menos do que nessa época. Você acha que tem algum motivo para isso acontecer? Vamos lá, tem muito estudo sobre isso, tem muitos artigos sobre. E o que trazem, assim, em essência? Que movimentos de transformação, eles são, em geral, pendulares. Eles começam no extremo e aí eles voltam até tentar achar o equilíbrio e ser uma pauta perene. Então, o que a gente percebe é que a ESG está passando por um estágio de maturidade. Então, teve um boom ali, e aí empresas, às vezes, que não tinham alinhamento na sua cultura, começaram a fazer rápido, de baixo para cima. Fundos sendo criados. Vários fundos sendo criados. Mas que, quando o hype passou, as empresas retrocederam. Falaram, não, eu vou buscar agora outro tema. Porque não era genuíno, não era uma cultura aquilo. Então, tem um momento aqui de busca do equilíbrio do tema, mas não é um tema que vai acabar, Bruno, porque é muito fácil, muito simples, né? Questões ESG são questões do nosso dia a dia, que existem, que impactam nos nossos ativos, nas nossas vidas. Então, pode ser aqui que o termo mude, né, na forma ali, a sigla mude, que outro nome venha, mas que, na essência,
impossível aqui retroceder. Acho que é mais uma questão de maturidade, sabe? Assim, de aconchego aqui de encontrar o equilíbrio do tema. Tá? Foi muita gente falando sobre isso que nem devia estar falando, Que nem devia. porque só estava tentando surfar ali. Exato. E aí esse pessoal foi largando o assunto de lado, e hoje Perfeito. quem fala porque é mais o pessoal que realmente está preocupado, né? Então é fácil, até bom, até positivo isso, porque tirou muito quem não fazia. Fica mais fácil, exatamente, fica mais fácil. É isso. Bom, Laura, a gente está encaminhando aqui para o final. Tem algum tema que a gente, porventura, não abordou e que você gostaria de deixar claro aqui para os ouvintes? Não, Ivana, acho que a gente passou bem por bastante tema aqui. Eu quero deixar aula, algumas né? Foi. Uma aula de ESG aqui. E tem muito mais aí, gente. Quero agradecer e deixar dicas para os nossos ouvintes. Para quem gosta de filmes e séries, eu quero trazer algumas dicas aqui. Tem uma que chama, pensando do ponto de vista de governança, tem duas aqui que eu acho que podem ajudar a tangibilizar aqui ainda mais o tema, que é a Dropout, que é um case de uma empresa americana super interessante. Eu acho que você vai ter que soletrar soletrar essa pro pessoal aí de casa, hein? É DROPOUT, tá? Dropout. E tem também Os Mais Espertos da Sala, que é um case super famoso, que é de uma ex-Big Five, que era a Enron, mas aí ela, por uma fraude financeira, ela, assim como as americanas, as ações viraram pó e ela acabou, a empresa acabou. Então, é o case da Enron. Então, são cases super interessantes. Tem também Os Nossos Oceanos, que está no Netflix, que é muito interessante, é narrado pelo Barack Obama, vale a pena. E, por fim, tem um outro que o nome é meio ruim, tá? Mas que é muito interessante, que chama Conspiração Consumista, que é bem legal e acho que traz um pouco dessa visão de muito do que a gente conversou. Muito legal. Eu vou voltar aqui para. Eu não anotei depois. Anotei, eu te voltar passo. aqui nesse podcast. E aí vocês me contam, tá, gente? Depois vamos discutir assistir. sobre. Muito bom. Bom, a gente tem uma dinâmica aqui para o convidado passar uma mensagem de 30 segundos para o pessoal que está em casa. Então, Vamos lá. Se você tivesse 30 segundos para alertar alguém sobre a importância ali de ESG, o que você diria para o pessoal? Nossa, gente, dá até aqui 30 segundos. Agora eu... Enfim, agora tá contando. Mas, bom, eu quero deixar aqui o alerta. Quando a gente olha, putz, eu sou uma pessoa física, né? Eu sou um consumidor, eu sou um investidor, eu sou muito pequeno frente a isso, né? Mas eu quero dizer que negócios são feitos para os consumidores, investimentos, produtos financeiros são feitos para os investidores. Então, a gente tem, sim, um grande poder de movimentar isso, de questionar. Eu acho que é momento de questionar e de escolher, principalmente. Não só de questionar, mas de escolher. Fazer melhores escolhas. Então, deixo aqui essa provocação para que a gente provoque as empresas, provoquem os gestores. Se quem está comprando no mercado quiser ecobag e não sacola de plástico, o mercado vai começar a colocar ecobag. Se quiser embalagem de vidro e não de plástico, e ninguém mais estiver comprando embalagem de plástico, vão começar a fazer embalagem de vidro e assim por diante. Exato. E Então, assim, questionar. Manda uma pergunta lá. Eu adorava quando eu estava na empresa de real estate, quando o investidor me questionava sobre a ESG. Eu adorava, porque eu falava, olha, né? Cadê as pessoas questionando? Cadê? Preocupadas. Né? Então, assim, acho que a gente precisa questionar, cutucar ali a área de relacionamento com o investidor dos nossos ativos, mandar perguntas para as empresas por Instagram, hoje é tão fácil acessar, né? Provocar e escolher no fim do dia. Muito legal. Bem. Laura, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Ótimo, vamos lá. Tenho um LinkedIn, que é Laura Azevedo, e o meu Instagram é Laura MS Azevedo. Muito bom. Bruno, como as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no Instagram, no bruno.pazeto, com um Z e um T. E você, Ivana? Vocês me encontram no @IvanaBosaColim, em todas as redes sociais. Laura, muito obrigada pela sua participação aqui. Pela aula. Agregou muito para nós, para quem vai ouvir com certeza.
Muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, por falar de um tema tão relevante. Obrigada.